Então, olha só, nos espelhos esféricos, como que é obtido um espelho esférico? Então, nós obtemos um espelho esférico, tendo uma calota esférica. A calota, ela é um corte, uma seção que a gente faz em uma esfera. Normalmente, essa esfera é uma esfera de vidro, pode ser uma esfera metálica, pode ser uma esfera metálica. E daí, essa esfera que a gente faz um corte, tira uma seção dela, parece aquela calotinha dos Fusquinha antigo, que vai na roda do Fusca, né? E, no caso, nós precisamos ter uma superfície refletora. Então, a superfície refletora ela pode ser a superfície de fora ou ela pode ser a superfície de dentro. Quando a superfície refletora é a superfície de fora, que é o cinza aqui, não o azul, o cinza, tá? Que é a parte cinza. Então, esse espelho para nós é um espelho, no caso, convexo, tá? Então, a superfície refletora de fora, nós temos um espelho, no caso, convexo. E quando a superfície refletora é dentro, então esse espelho ele é chamado de espelho côncavo. Então, superfície refletora, lado de fora, convexo, superfície refletora, lado de dentro, o espelho é côncavo, tudo bem? E aí a gente vai ver as características aí de cada um desses dois espelhos e os detalhes também. Então, olha só, na sequência. Bom, aqui observe que nós faremos construções geométricas das imagens formadas pelos espelhos. Então, nessas construções geométricas dessas imagens, nós não podemos utilizar aqui, tá, uma superfície curva, porque não dá certo a construção. Então, fica uma dica, tá? Se você for fazer construções aí de espelhos no seu caderno, não use, não use uma linha curva, porque dá tudo errado, tá? As medidas não dão certo. O que que dá certo? Dá certo, no caso, você utilizar aqui uma linha reta com esses quebradinhos aqui no canto. O primeiro é convexo, e tá vendo esses três risquinhos atrás do espelho? Esses três risquinhos mostram o lado que é opaco. O outro lado é o lado refletor, que é onde os raios de luz vão bater no espelho e serem refletidos. Estava na live de ontem? Na live de ontem eu expliquei sobre os raios de luz que batem nos corpos e refletem. Já vimos ontem espelhos planos na live de ontem e hoje estamos vendo espelhos esféricos. Então tá aqui, ó. Quando for utilizar então um espelho esférico convexo, então observe, nós temos aqui a parte útil do espelho, que é essa parte reta vertical, e os cantinhos aqui eles são quebrados, só para representar, né? E os três risquinhos é o lado opaco, logo o lado refletor é o lado contrário. E nós precisamos que isso aqui seja reto mesmo, tá? É muito importante para que as construções elas deem certo. Porque se for curvo, eu já digo, dá errado mesmo, tá? Dá errado sempre. E no caso, quando a superfície refletora ela é interna, que é o nosso espelho côncavo, o que que acontece? Observa aqui, ó, a superfície refletora, que é a parte onde a gente faz as construções, é reto, aí o cantinho é quebrado, tá? O cantinho é quebrado, para fazer uma concha mesmo, ó, na minha mão aqui fazer uma conchinha, por isso côncavo, é um cavado côncavo, lembra cavado, tá? E os três esquinhos mostra qual é a parte opaca. Se você identifica qual é a parte opaca, o outro lado só pode ser o lado refletor. Aqui o que que eu mostro? Um raio que incide sobre o espelho, bateu e ele é refletido. A mesma coisa aqui quando nós temos o espelho côncavo. O raio de luz vem, bate no espelho e também é refletido. Tudo beleza? Compreendido isso aí? Então o negócio é o seguinte: se você tiver dúvidas, escreva, que é o maior prazer responder as dúvidas, não deixar você com dúvidas. Também dá um like aí para o Physics Box, isso aí ajuda bastante o canal e valoriza o trabalho, né? Quanto mais likes eu recebo por esse trabalho, mais feliz eu fico, mais vontade dá de fazer live e ajudar todo mundo aí que está estudando, querendo aprender física, tudo bem? Então vamos lá, gente. Agora nós vamos ver os elementos dos espelhos esféricos. Tanto
espelho, no caso convexo, quanto côncavo, eles apresentam os mesmos elementos. Então, é uma questão de identificar. Eu espero que você aqui tenha percebido que a diferença entre o espelho e o outro é o lado da superfície refletora, tá ok? Quanto à construção geométrica, eu vou mostrar muita figura para você e você vai ver que eu vou sempre utilizar aqui essa representação. Então, vamos lá. Olha só, na representação esquemática, então, nós temos aqui, né, o chamado centro de curvatura. O que é o centro de curvatura? Um espelho, como eu falei no comecinho da live, ele é uma seção, é um pedaço de uma esfera. C, que é chamado de centro de curvatura, corresponde, na verdade, ao centro da esfera do qual a calota foi retirada. E no caso, a distância de C até o espelho, para nós, corresponde ao raio de curvatura, tá? Na metade da distância entre o centro de curvatura e o espelho, nós temos aqui esse ponto que corresponde ao foco do espelho. E a distância, no caso do foco até o espelho, seria para nós aqui a distância focal, a menor distância do foco ao espelho. Observe que a menor distância do foco ao espelho, no próprio espelho, determina o vértice do espelho. E nós temos ainda aqui o chamado eixo principal, que ele passa por sobre o centro de curvatura, o foco e o vértice. Então, expliquei aqui para você todos os elementos aqui, tá, de um espelho. Bom, o que seria, no caso, o foco do espelho, né? O foco do espelho, se nós pegarmos um espelho capaz de concentrar os raios solares, então imagine a situação em que a gente pega um espelho, esse espelho é um espelho côncavo, a gente coloca esse espelho voltado para o Sol, e daí o que acontece? Os raios solares, eles se propagam do Sol e eles batem no espelho, e quando eles batem, esses raios convergem. No espelho côncavo, os raios vão convergir. No espelho convexo, haverá dispersão dos raios. Mas como, então, os raios convergem, eles convergem em um ponto. E esse ponto é esse aqui, moçada. É o foco, certo? Então, está aqui todos os elementos devidamente escritos aqui. Se você tem dificuldade, se você ainda não sabe direito, tá? Se estiver só relembrando, ótimo, mas se você não sabe direito, depois eu aconselho a parar o vídeo e ler direitinho aqui a anotação que eu coloquei. Eu expliquei, mas às vezes não lembra, então volta e dá uma lida mais tarde. Agora o negócio é o seguinte, qual é o nosso objetivo com essa aula? Mostrar as construções geométricas que ocorrem com espelhos e também efetuar aí os cálculos matemáticos para obtenção de posicionamento de objeto, posicionamento de imagem, às vezes descobrir distância focal do espelho e assim por diante, tá? Então, olha só, o que eu vou mostrar aqui a partir de agora que é fundamental nessa aula? Eu vou mostrar os raios notáveis, que seriam raios especiais que partem do objeto, no caso, incidem sobre o espelho e são refletidos. Mas esses raios, alguns, eles têm algumas características, né? Ele tem algumas não. Alguns raios apresentam uma característica peculiar e que serve para construir as imagens a partir desse raio, então. E é isso que eu vou apresentar para vocês, porque eu vou mostrar 4 raios. Mas para a construção de qualquer imagem, o mais legal é que a gente conhece 4 raios, mas qualquer imagem pode ser construída com apenas 2 raios. E eu vou mostrar mais adiante nessa aula todas as construções utilizando sempre 2 raios, mas você vai saber 4. Então, quer dizer, quando você estiver fazendo suas construções, você só precisa escolher 2 deles. Então, olha só, qual é o primeiro raio? Além disso, eu vou mostrar tanto no espelho côncavo
quanto no espelho convexo, como esses raios funcionam. Então, olha só. O primeiro raio, ele está colocado aqui, ó. Ele é o raio que passa sobre o centro de curvatura e reflete sobre si próprio. Então, esse raio aqui é o seguinte, imagine que ele está vindo lá do infinito, está vindo do objeto, seja lá como for, mas esse raio, quando ele se propaga, quando ele passa por sobre o centro de curvatura, quando ele bater no espelho, ele vai voltar sobre ele mesmo. Então, esse raio ele é especial porque ele se propaga e ele bate no espelho e ele retorna sobre ele mesmo. Então, quando você for desenhar esse raio que passa sobre o centro de curvatura, você já sabe que ele vai bater no espelho e retornar por sobre ele mesmo, tudo certo? Então, olha só, isso aqui é o nosso espelho, no caso, côncavo, certo? Eu vou mostrar o mesmo raio no espelho convexo. Então, no espelho convexo, aqui tem uma característica, né? Porque o foco está dentro do espelho. Veja só. O foco está dentro do espelho, o centro de curvatura está dentro do espelho, mas dentro do espelho não é a parte refletora. A parte refletora é a parte de fora do espelho. Então imagine um raio que ele está vindo, aí ele está vindo aqui para bater no espelho. Aí quando ele bate, o que acontece? Na realidade, ele não pode atravessar o espelho e passar por sobre o centro de curvatura, que é o C. Então ele volta, e ele volta sobre ele mesmo. Então é isso que acontece, ó, esse raio se propaga, ele está indo lá na direção do C, mas lembre-se, ele não vai furar o espelho. Então, aqui é o prolongamento dele, como se estivesse passando por sobre o C, mas na verdade ele bateu e voltou. Então, o raio que passa sobre o centro de curvatura reflete sobre si próprio, tá? Esse prolongamento que eu fiz aqui, depois do espelho, você vai ver mais tarde que ele é fundamental nas construções aí das imagens, tá? Então, o primeiro raio, qual seria? Passou sobre o centro de curvatura, bate no espelho e volta sobre ele mesmo, se ele estiver na direção do centro de curvatura. Segundo raio que eu vou te apresentar agora. O raio que incide no vértice reflete simetricamente ao eixo principal. O que isso quer dizer? Que quando o raio está se propagando e ele bate no vértice, observe que esse raio, em relação ao eixo principal, ele faz um ângulo. Deixa eu mostrar aqui, ó. Eu vou pegar minha canetinha e vou mostrar aqui, ó. Digamos que ele faz um ângulo que é o ângulo de incidência I. Então ele vem e faz esse ângulo, porque a gente pode considerar aqui esse eixo principal, nesse caso, funcionando como a normal. E aí ele reflete, e esse ângulo que ele faz, que é o ângulo de reflexão, é o mesmo ângulo de incidência em relação ao eixo principal que funciona como a normal. Então, I é igual a R. Então, tá aqui, ó, o raio que incide no vértice reflete simetricamente em relação ao eixo principal, formando esse ângulo. Tudo bem? Observa agora, isso aqui seria no nosso espelho côncavo, a parte refletora é a parte de dentro, e deixa eu mostrar no nosso espelho, no caso convexo, onde a parte refletora é a parte de fora. Olha, eu já repeti tantas vezes, né, que o convexo, a refletora é de fora e o côncavo, a refletora é de dentro, que se você não sabia, já tem aí a obrigação de estar sabendo. Então, olha só, aqui está o nosso raio luminoso, ele está se dirigindo, ele bate exatamente no vértice do espelho, e aí o que acontece? Ele vai, no caso, refletir como? Simetricamente em relação ao eixo principal. Então, ele bateu no vértice, tem que ter reflexão simétrica em relação ao eixo principal. Está aqui, ó, incidente, refletido. Já te apresentei dois raios, tá? Vamos aqui, deixa eu te apresentar aqui agora o terceiro raio especial. Então, né, raio notável, raio especial. O terceiro e o quarto, eles são reversos, tá? Não sei se você viu ontem, mas eu apresentei a teoria ou o princípio da reversibilidade da luz. E no caso, o raio de número 3 e o de número 4,
obedecem o princípio da reversibilidade de caminho. Então, o raio que incide paralelo ao eixo principal reflete-se na direção do foco. Gente, está aqui o eixo principal, o raio está vindo paralelo ao eixo principal. Imagine o eixo principal, por exemplo, aqui sendo horizontal. Então, esse raio ele vem horizontal, aí ele bate no espelho e obrigatoriamente ele tem que passar por sobre o foco, certo? Então, obrigatoriamente ele precisa passar por sobre o foco e esse espelho para nós é o espelho côncavo. Vamos ver esse mesmo raio notável no nosso espelho convexo. No espelho convexo está aqui o eixo principal, a parte, no caso o refletor aqui a parte de fora, mas o centro de curvatura e o foco estão dentro do espelho. Então está aqui o raio paralelo ao eixo principal e quando ele bater ele vai ter que ser refletido. Mas observe que a reflexão dele ocorre de tal modo que o prolongamento, esse sim está passando por sobre o foco. Então ele sai numa direção, né, cujo prolongamento desse raio passou por sobre o foco. Tudo bem? Então esse raio aqui ele é importante. Eu utilizo bastante esse raio, tá? É um dos meus preferidos. Aqui o 4. O 4 é o contrário. Ó, todo raio que incide na direção do foco reflete paralelo ao eixo principal. Então, uma reversibilidade. Ó. Se o raio, então, ele vier, esse espelho aqui é o espelho côncavo. Se o raio ele vier e passar por sobre o foco, ele bate no espelho e sai paralelo ao eixo principal. Então, no nosso espelho côncavo, ele fica assim representado. E olhe no espelho, no caso, convexo. O raio ele está vindo na direção do foco, só que ele encontra antes o espelho, porque o foco está dentro do espelho, no caso do espelho convexo. Então, o raio está vindo na direção do foco, mas ele encontra aqui a superfície. Ele não vai furar a superfície. Então, o prolongamento passaria por sobre o foco, só que como esse prolongamento passa por sobre o foco, o que a gente sabe? Que o raio vai ter que sair paralelo ao eixo principal. Então, está aí os 4 raios notáveis apresentados para você. E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos, nesse momento, fazer aí as construções da imagem formada no espelho. No caso, convexo, que é uma construção só, e todas, aqui nesse caso, se não me engano, são 5 construções no espelho côncavo, certo? Então, olha só. Primeiro tipo de construção, construção única do espelho convexo. Então, eu já vou dizer aqui qual é a característica da imagem formada no espelho convexo. Essa imagem ela será sempre menor, ela será sempre direita e ela será sempre virtual. E aqui, tá, no decorrer da construção, eu faço essa explicação. Então, é muito importante, agora que você preste atenção no sentido dos raios que eu vou comentar. Isso aqui é importantíssimo, você prestar atenção no sentido dos raios que eu vou comentar. Tá? E também prestar atenção nas cores. Então, veja só. Como eu disse, eu sempre utilizo o quê? 2 raios, certo? 2 raios. Eu apresentei para você 4 raios notáveis, mas eu utilizo 2. Então, o nosso primeiro raio é aquele que ele se propaga para passar por sobre o foco. Então, se ele vai passar por sobre o foco, ele reflete paralelo ao eixo principal. Como esse espelho é convexo, o centro de curvatura e o foco estão dentro do espelho. Então, esse raio aqui, ó, ele está indo em direção ao foco, mas ele não pode furar o espelho. Então, ele reflete, ele bate no espelho e sai como? Sai paralelo ao eixo principal. E eu peguei aqui o segundo raio, que é o raio que ele bate no vértice. E daí, todo raio que saiu aqui da pontinha do objeto, bateu no vértice, ele tem que refletir como? Ele tem que refletir simetricamente em relação ao eixo principal. Mas agora eu quero que você preste muita atenção. Porque esse raio aqui em vermelho, imagine que ele bateu no espelho e está indo para o infinito. Esse outro raio, ele também bateu no espelho e está indo para o infinito. A imagem é formada quando os raios refletidos
se encontram. E aí o que que acontece? Esses dois raios, eles não vão se encontrar jamais depois de bater no espelho. Ah, então não vai ter imagem formada? Não. Na verdade, o que acontece? Esses raios eles não se encontram na frente do espelho. Mas se a gente pegar o prolongamento desse raio que é horizontal, esse pontilhado vermelho horizontal, o prolongamento desse raio que eu estou passando o mouse aqui por cima, tá? Está aqui, ó, também indo para trás do espelho. No encontro do prolongamento dos dois raios que foram refletidos, nós temos aqui a posição e a respectiva altura da imagem. Observe que essa imagem ela foi formada, então, do seguinte modo. Ela é menor, compare o tamanho do objeto com o tamanho da imagem. Essa imagem ela é menor. Observe que essa imagem ela é direita. Por quê? Porque nós vamos ter ou a imagem tá, direita, ou ela aparece de ponta cabeça. Então, nesse caso, dá para ver que ela ficou igual ao objeto, direita como objeto. E essa imagem ela é virtual. E por que ela é virtual? É bem simples. A imagem, quando ela é formada pelos raios que refletiram, então imagine, quando ela é formada pelos raios que refletiram diretamente, bateu no espelho e refletiu, quando esses raios se cruzam, então eles determinam uma imagem que a gente chama de real. E quando esses raios não conseguem se cruzar e a gente precisa usar os prolongamentos, a imagem ela é virtual. E aqui tem uma dica muito importante. Nós temos aqui um casamento, galera, que é desse modo aqui, ó. Toda imagem que ela é direita, ela é virtual. Então grave bem isso, tá? Isso aqui é um casamento. Toda imagem direita ela é virtual, tá? Ah, então imagem direita pode ser real? Não. Não vai ter imagem direita e real. Toda imagem direita é virtual. Tudo bem? Então guarda bem essa dica. Como depois, quando a gente for agora para a próxima construção, nós vamos obter imagens invertidas. E toda imagem invertida vai ser real. E é o que eu vou mostrar agora para você. Então é o seguinte, só um exemplo do espelho convexo, bolinha de Natal. A bolinha de Natal é um exemplo típico do espelho convexo. No caso, essa aqui é uma gravura de Escher, tá? Que é um grafista que viveu, que era muito importante aí as suas obras. Agora vamos em frente que eu vou te mostrar as construções, no caso, no espelho côncavo, que é o espelho cavado. Então, olha só, aqui, ó, número 1 do espelho côncavo. Vamos colocar o objeto além do centro de curvatura. Olha na sequência, ó, presta atenção. Nós temos vértice, nós temos foco, nós temos centro de curvatura e o objeto está além do centro de curvatura. Está bem afastado do espelho, está depois do centro de curvatura. A imagem produzida ela é menor, invertida e real. Vou te mostrar por quê, mas já vou dando a dica logo de cara, que toda imagem invertida ela é também real. Guarde bem essa dica. Então veja só, o que nós vamos fazer? Vamos pegar dois raios notáveis, tá? Então o meu primeiro raio notável é o raio que parte aqui da pontinha do meu objeto, que é uma seta. Ó, raio paralelo tem que passar pelo foco. Então, saiu paralelo, pega no espelho, passou pelo foco. Tá aqui. Então, o primeiro raio, paralelo, passa pelo foco. Segundo raio, tá? Ó, passou pelo foco, sai paralelo ao eixo principal. Então, paralelo ao eixo principal vai passar por sobre o foco. E quando o raio passa por sobre o foco, sai paralelo ao eixo principal. Observe que os dois raios que incidiram no espelho e sofreram reflexão se encontraram exatamente nesse ponto, que ficou, inclusive, abaixo do eixo principal. O objeto está acima do eixo principal. Então, a minha imagem ela está aqui o quê? Em relação ao objeto, ela está invertida. Ela é menor, nitidamente nós vemos que essa imagem é menor, e ela foi formada pelos raios
que refletiram diretamente. Não precisamos, né, não foi necessário fazer prolongamento algum. Por isso que essa imagem é real. Se for formado por prolongamento, a imagem será virtual. Então, imagem aqui menor, você consegue comparar. Imagem invertida e real, tá? Invertida porque em relação ao objeto está invertida e real porque foi formada pelos raios que refletiram diretamente. Então, tá aí a nossa primeira construção. E o que você vai perceber que eu vou fazer? Eu agora vou pegar esse objeto e vou trazendo ele para cada vez mais próximo ao espelho. Então, na minha próxima imagem, eu vou colocar o meu objeto em cima do centro de curvatura. Então, observa aqui, ó. Eu coloco o objeto em cima do centro de curvatura e, atenção, vou pegar aqui os meus raios. Gente, aquilo que eu falei que não pode ser uma curva aqui é porque ele não forma a imagem no lugar certo. Por exemplo, nessa construção, se você usar aqui uma curva, a hora que você fizer os raios, pode fazer o mais bonitinho que você conseguir, não vai ficar no lugar certo a imagem formada. Então é por isso que o alerta tem que ser reto isso aqui, tem que ser reto mesmo, hein? Então veja só. Aqui está meu objeto. Qual é o primeiro raio que eu estou pegando? Paralelo, paralelo, passa por sobre o foco. Então sai paralelo ao eixo principal, bateu no espelho, refletiu passando por sobre o foco. Aí eu preciso do segundo raio. Estou pegando esse aqui, ó, raio que bate no vértice, tá? Quando bate no vértice, ele reflete como? Simetricamente ao eixo principal. Então, fazendo o mesmo ângulo com o eixo principal, está aqui o raio que refletiu. Observe que no encontro dos dois raios, eu tenho aqui a posição da minha imagem. Essa imagem, ela está invertida. Ela tem o mesmo tamanho do objeto, tá? Então, ela é igual no tamanho. E ela foi formada pelos raios que refletiram e não por prolongamentos. Portanto, essa imagem ela é real. E só reforçando, olha aquilo que eu comentei com você, né? A imagem aqui invertida e real, sempre esse parzinho fica junto. Tudo bem? Beleza? Então, seguiremos em frente. Vou te mostrar a terceira construção. E agora, eu comecei com o meu objeto além do centro de curvatura. A minha segunda foi sobre o centro de curvatura. E agora eu estou colocando entre o centro de curvatura e o foco. Então, vamos lá. Aqui o que a gente sabe? Ó, o meu espelho é côncavo, refletor na parte de dentro, tá? E eu vou pegar dois raios notáveis. Estou pegando aquele paralelo ao eixo principal, passa pelo foco. Então, tá aqui, ó. Sai paralelo ao eixo, bate no espelho, tem que passar por sobre o foco. E eu peguei o outro, que é aquele que, se passar por sobre o foco, tem que sair paralelo. Então, ó, o segundo raio passou por sobre o foco, saiu paralelo. No encontro dos dois que refletiram, ficou abaixo do eixo principal, então aqui formou a minha imagem. Se você olhar, a imagem está de ponta cabeça em relação ao objeto, ela está invertida. Ela está maior que o objeto e ela foi formada pelos raios que refletiram. Portanto, ela é real. Não precisou de prolongamento para formar a imagem, por isso essa imagem ela é real. E eu vou dar destaque aqui novamente, aqui, ao casalzinho invertido e real que sempre está aparecendo. Quarta construção no nosso espelho côncavo. Então, nós colocamos agora o objeto sobre o foco. E eu vou pegar aqui os meus raios notáveis. Então, atenção, olha só. O meu primeiro raio aqui é aquele que vai paralelo ao eixo principal e passa por sobre o foco. Então, peguei aqui, ó, paralelo ao eixo, passou por sobre o foco. Aí eu peguei um outro raio, que é aquele que vai bater no vértice, tá? Então, ele tem que sair simetricamente ao eixo principal. Então, fazendo o mesmo ângulo, né, com o eixo principal, ele aqui refletiu. Só que esses raios aqui são paralelos, galera. E se eles são paralelos, eles não vão se encontrar jamais. Só que quando a gente faz o prolongamento, aqui deixa eu pegar aqui o raio e fazer o prolongamento. Então, então deixa eu fazer o prolongamento. Então, ó, eu pego e prolongo. A hora que eu prolongo,
Deixa eu pegar aqui, ó. Eu peguei esse aqui, vou pegar um outro, vou prolongar também. Agora, prolonguei o primeiro, vou prolongar esse. O que que acontece? Não tem encontro nem depois que refletiu na frente do espelho e nem se prolongar, que foi o que eu mostrei. Então, não tem encontro aqui de forma alguma. E a gente diz que essa imagem, ela ou se forma no infinito, porque teoricamente, né, esses raios poderiam lá no infinito, muito distante, acabar se encontrando, ou simplesmente não tem encontro e a gente diz que essa imagem ela é imprópria. Não há formação de imagem. Então guarde bem esse caso, que quando o objeto está colocado sobre o foco, não vai ter imagem formada, tudo bem? E aqui o último caso, se você perceber os três primeiros casos, nós tivemos imagem real invertida, nós vamos ver aqui o único caso de imagem virtual no espelho côncavo, que é quando o nosso objeto ele está aqui pertinho do espelho entre o vértice e o foco, tudo bem? Então atenção, quais foram os raios que eu peguei para construir? Eu peguei aqui o primeiro raio, que é aquele que bate no vértice. Já sabemos que quando o raio bate no vértice, ele reflete simetricamente ao espelho. Então ele bate no vértice e o mesmo ângulo que ele faz com o eixo principal, ele vai fazer esse ângulo com o eixo principal na sua reflexão, tá? Então está aqui o raio. O segundo raio é aquele, no caso, que quando ele se propaga, o que que acontece, né? Aqui está o nosso objeto. Então, esse raio ele sai, bate no espelho, ele estava indo na direção do centro de curvatura, então ele bateu e refletiu e passou por sobre o centro de curvatura. Por quê? Porque na verdade ele já estava na direção do centro de curvatura. Então, ó, ele sai do objeto, ele bate no espelho, porque ele está na direção do centro de curvatura, ele não vai atravessar o espelho, ele vai voltar e passar por sobre o centro de curvatura na volta. Quando você olha esses dois raios, eles não vão se encontrar, eles estão divergindo. Mas o que que a gente precisa fazer? Nós precisamos pegar então esses dois raios que foram refletidos e prolongar os raios refletidos. E quando a gente prolonga, aí eles se encontram, só que atrás do espelho. E como eles se encontraram, nós temos aqui formada a imagem. Observe que essa imagem, ela não está de ponta cabeça, então ela está direita igual ao nosso objeto. Ela é maior e ela foi formada pelo prolongamento dos raios, por isso ela é virtual. E como eu havia comentado, nós temos aqui o casamento também da direita com virtual, como acontece com real e invertido. Então, observe que aqui eu mostrei para você todas as construções nos espelhos, no caso, esféricos, tanto no convexo, que só tem uma imagem, um tipo de imagem, a imagem é única, e os 5 tipos do espelho côncavo. E ainda tem aqui um exemplo desse último caso, que seria aquele espelhinho do dentista que aumenta o tamanho do dente. Pode ver que essa imagem formada no espelhinho é uma imagem virtual. Por quê? Porque o dente, que seria o objeto, ele está entre o foco e o vértice desse espelhinho. Então a imagem produzida ela é direita, ela é virtual e ela tem um tamanho maior no exemplo aqui, ó. Pode ver esse objeto de trabalho do dentista, tudo bem? Agora, gente, nós vamos fazer o seguinte. Nós, para desenvolvermos cálculos matemáticos a respeito de espelhos esféricos, nós precisamos conhecer a lei de Gauss. E é isso que eu vou apresentar para vocês, tá? Então, dando continuidade, olha só. Os espelhos esféricos, equação de Gauss. Nós temos nos espelhos as chamadas condições de nitidez de Gauss. Então, não é qualquer espelho que é nítido. Tem espelho que ele deforma demais as imagens. E aqui nós, na verdade, estamos interessados não naqueles espelhos que produzem imagens cômicas, completamente deformadas. Nós estamos aqui interessados nos espelhos que produzem, no caso, as imagens com ótima nitidez. E para isso, existe uma exigência
ou melhor, na verdade, uma não, duas exigências, que seriam as condições de nitidez de Gauss. A primeira está aqui, ó, que os raios devem estar próximos ao eixo principal e paralelos a ele. Então, a gente tem que imaginar que os raios sempre se propagam muito próximos ao eixo principal, e esses raios estão indo paralelos ao eixo principal para incidir sobre o espelho, beleza? Então, essa é uma condição exigida pelos espelhos que respeitam aí as leis de Gauss. E o segundo é que o ângulo de abertura do espelho deve ser no máximo de 10 graus. Então, o espelho tem que ter uma abertura angular, né? Isso aqui seria o centro de curvatura do espelho, e esse espelho tem que ter no máximo 10 graus entre a sua parte superior e inferior. Se nós tivermos abertura maior, ele começa a deformar as imagens. Então, essas seriam aqui as exigências. Agora, para desenvolver o cálculo matemático, nós usaremos aqui algumas representações que eu vou mostrar para você. Então, olha só. Quais seriam os elementos do espelho usados na determinação analítica de imagens? Quando ele fala determinação analítica, é o desenvolvimento aí matemático de cálculos que nós vamos fazer daqui a pouquinho. Então, olha só. A distância que o objeto está do espelho, para nós, é chamado, no caso de P. Então, a distância do objeto até o vértice do espelho, para nós é P. O, pode ver que corresponde à altura do objeto, desde o eixo principal até a ponta do objeto. O representa a altura do objeto. I vai desde o eixo principal até a ponta da imagem, que seria a altura da nossa imagem, certo? O P, eu já falei que é a distância do objeto até o vértice. P' seria a distância da imagem até o vértice. Então, tá aqui, ó, P' da imagem até o vértice, para nós é P'. E no caso, R corresponde aqui o raio do espelho, certo? Raio do espelho, então, nós temos o centro de curvatura do espelho, e do centro de curvatura até o vértice, essa distância é o raio. E nós temos aqui o foco, que é o ponto médio, o foco é o ponto médio entre o vértice e o centro de curvatura, e essa distância do foco até, ó, a distância do foco até o vértice é para nós o que seria conhecido como distância focal, tá? E no caso aqui é importante lembrar, eu acho que essa equação não está nessa aula, eu já vou apresentar aqui para você, tá? Porque eu vou apresentar outras. No caso, o raio do espelho R, ele sempre vale 2 vezes F, tá? Então, aqui, você vai ver que quando os exercícios fornecem o raio de curvatura, para eu obter o foco, eu já vou fazendo a divisão por 2, tudo bem? Então, tá aí. Agora, olha só. Vamos na sequência. E eu vou apresentar aqui o jogo de sinais que a gente vai utilizar nos dois tipos de espelho. O espelho, no caso, côncavo e o espelho convexo. Então, vamos começar pelo espelho côncavo. Aqui, ó, os 3 risquinhos representam a parte opaca do espelho e aqui a parte refletora. Gente, observe que o centro de curvatura ele está na frente do espelho. Então, o raio de curvatura que vai do centro de curvatura ao vértice, ele é positivo, porque o raio está na frente do espelho. A distância focal, como o foco está na frente do espelho, tá? Que é a parte refletora, o foco ele é, no caso, positivo. O nosso objeto, quando ele estiver na frente do espelho, na verdade não dá para colocar atrás do objeto, ele tem que ser colocado na frente, tá? O nosso objeto, quando ele está colocado na frente do espelho, ele também é positivo. A nossa imagem, quando ela se formar na frente do espelho, e ela vai se formar, nesse caso, invertida, ela é também positiva, o valor de P'. O objeto, o P é positivo, a imagem, o P' é, no caso, positivo. Mas nós podemos ter a imagem virtual que vai se formar atrás do espelho. E, nesse caso, esse P' ele vai ser negativo. Tá ok? Então, se nós tivermos o P' formado atrás do espelho,
que acontece quando o nosso objeto está entre o foco e o vértice vai ser negativo. E por que eu tenho que saber isso, professor? Porque quando nós pegarmos exercícios, muitos exercícios eles não falam se nós devemos considerar sinal positivo ou sinal negativo. E isso é uma questão de interpretação, tá? Então ele vai dizer no enunciado, se o espelho é côncavo, se é convexo, vai fornecer valor de distância focal e tudo isso a gente tem que saber atribuir o sinal. Então, para poder atribuir o sinal, é importante saber quando o sinal será positivo e quando será negativo, como eu estou mostrando. Agora eu vou mostrar, no caso, para o espelho convexo. A superfície, no caso, refletora, tá? É a parte aqui de fora. A parte de fora. E nesse espelho agora convexo, a parte opaca é a parte de dentro, só que tem um detalhe. Tá vendo que o centro de curvatura está dentro? Então, o raio de curvatura é negativo. A distância focal, ela é também de sinal negativo, porque o foco está dentro, que seria nosso lado negativo. A única imagem, no caso, que esse espelho aqui forma, ele vai formar, tá? O objeto tem que ficar na frente do espelho, então P, tá? O objeto fica na frente do espelho, P, nesse caso, é positivo, e o P' se forma nesse lado é negativo. Eu vou até voltar aqui para que você possa relembrar, né? Então tá aqui, ó, esse lado aqui é o positivo, o nosso objeto colocado na frente do espelho, então a distância do objeto ao vértice é P, então P é positivo, e observe que aqui a nossa imagem se forma lá atrás do espelho, no lado negativo. Então, P' é negativo. Então, olha só, retornando agora, já apresentei, no caso do espelho convexo, como que funciona aqui o sinal. Então, vamos analisar um pouquinho. Vamos ver agora as equações matemáticas, tá? Eu não vou, nessa aula, fazer nenhuma dedução matemática de equações, apenas apresentar, até porque no ensino médio não é cobrado deduções matemáticas dessas equações. Tem que saber utilizar as equações. Bom, esses elementos eu mostrei aqui todos para você. Então, eu coloquei aqui para reforçar que a distância do objeto até o espelho é P, a distância entre o foco e o espelho é a distância focal F, a distância entre o centro de curvatura até o espelho é o raio, né, do espelho. E no caso, a distância da imagem até o espelho corresponde aqui ao P'. Então, no caso aqui, o A corresponde ao que nós temos escrito aqui em cima com ampliação. O quanto a imagem ela aumenta ou diminui em relação ao objeto, tá? O quanto a imagem aumenta ou diminui em relação ao objeto. Então, é o valor de A. Quando o A for maior do que 1, é porque a imagem é maior que o objeto. Quando o A for menor do que 1, é porque a imagem é menor que o objeto. Então, a ampliação dada por um espelho esférico, seja ele convexo ou côncavo, é a gente pegar o tamanho da imagem e dividir pelo tamanho do objeto. I dividido por O fornece a ampliação do espelho. Mas também a ampliação, ela pode ser a razão de menos P' dividido por P. Esse menos aqui faz parte da equação, tá? Então, não se esqueça, esse menos faz parte da equação. E quando eu combino essas duas equações, eu fico com I dividido por O igual a menos P' dividido por P, tá? Essa fórmula aqui tem que tomar um pouquinho de cuidado quando for utilizar, porque ela depende muito de interpretação, tá? Depende muito de interpretação, porque às vezes a razão I sobre O acaba sendo negativa. Mas como isso, professor? Como que pode ser negativa? Porque, veja só, se nós tivermos a imagem direita e virtual, grava bem que isso aqui é fundamental, hein? Se a imagem for direita e virtual, o A ele tem sinal positivo. Significa que I sobre O tem sinal positivo. Mas se a imagem for real e invertida, o A tem sinal negativo. E I sobre O teria sinal, aqui, ó, negativo. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado na hora de solucionar aí os problemas, certo?
Então, está aqui a equação da ampliação. Primeiro, I sobre O, tamanho da imagem pelo tamanho do objeto, menos P' por P, distância do objeto ao espelho, distância da imagem ao espelho sobre distância do objeto ao espelho com sinal negativo. E aqui nós temos as duas equações que foram combinadas, tá? Nos exercícios você vai ver eu utilizar isso aí. E nós temos aqui a equação de Gauss, a famosa propriamente. Então, 1 sobre distância focal igual a 1 sobre P, olha só a distância do objeto ao espelho, mais 1 sobre P', distância da imagem até o espelho. E aqui existe um macetinho, isso aqui eu só repeti a figura, né, para que você identifique o que é P, o que é P', o que é R, o que é F, tá? E ó, tamanho da imagem, tamanho do objeto. Mas aqui existe uma dicasinha para decorar, em que uma facada, tá? Ó, uma facada é igual a uma paulada mais uma pauladinha, ó, pelinha pauladinha. Então, uma facada é igual a uma paulada mais uma pauladinha, beleza? Gente, e ainda eu tenho aqui um quadro resumo de sinais que eu vou apresentar aqui para você e também as equações que eu mostrei. Então, olha só. Sinais. Foco no espelho côncavo, sempre positivo. Foco no espelho convexo, sempre negativo. Então, foco no espelho côncavo, sempre positivo. Foco no espelho convexo, no caso, sempre negativo. P, que no caso, quando P é real, positivo. P virtual é muito raro, tá? É muito raro. Na verdade, isso aqui, o P virtual em lentes, ele tem, tá? O P virtual é quando o espelho pega uma projeção para ele projetar. E aí nós teríamos um sinal negativo, mas é raríssimo. Eu, até vou ser sincero, nunca vi um exercício utilizando P virtual. Então, ó, P', quando é real, P', ó, real e invertido, é positivo. P' virtual e direito, negativo. Quando a ampliação ela é invertida, é positiva. E quando a ampliação é direita, ela é negativa. Então, quer dizer que se for virtual, ó, porque direita é sempre virtual, então a ampliação é sempre negativa. A invertida é sempre real, então para o real, sempre positivo. E aqui as equações que eu havia já apresentado a você. Ampliação, I sobre O, ampliação também, menos P' sobre P, combinando essas duas equações, I sobre O é igual a menos P' por P, e a equação de Gauss, 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. E eu não coloquei aqui uma equação, mas coloco rapidinho para que você não se esqueça, que está aqui, ó, vou colocar nesse cantinho, que o raio de curvatura do espelho é 2 vezes a distância focal, tá? Então tá aí essa equação também, além das outras já apresentadas. Agora o primeiro probleminha diz o seguinte. Uma vela foi acesa, né? Uma vela acesa foi colocada a uma distância P do vértice de um espelho esférico côncavo de 1 metro de distância focal. Verificou-se que o espelho projetava em uma parede uma imagem da chama desta vela ampliada 5 vezes. O valor de P em centímetros é. Então, atenção, eu vou fazer uma organização dos dados aqui desse problema. E aqui nós temos, ó, P, distância do objeto até o espelho. Então, P, distância do objeto até o espelho. O que mais que ele fornece? A vela foi colocada a uma distância do espelho, né, que tem 1 metro de distância focal. Então, distância focal que é F, 1 metro. Agora, verificou-se que o espelho projetava em uma parede uma imagem da chama dessa vela ampliada 5 vezes. Gente, aqui tem um negócio que é importantíssimo, tá? Ele fala projetava. Toda a imagem projetada, ó, isso aqui é uma grande dica. Toda a imagem projetada, ela é real e, portanto, ela é
invertida. Toda imagem projetada, ela é real e invertida, tudo bem? Então, não se esqueça disso, toda imagem projetada, ela é real e invertida. Então, nesse caso aqui, observe que quando ele diz que a ampliação é de 5 vezes, significa que o A vale menos 5. Tudo bem? E esses são os dados fornecidos pelo nosso problema. Nós temos aqui que determinar qual é a distância do objeto até o espelho. Nós sabemos que a distância focal vale 1 metro, tá? E a ampliação é de 5 vezes. Então, aqui o negócio é o seguinte. Eu vou começar aqui trabalhando com ampliação. A ampliação, deixa eu pegar aqui embaixo, ó, que depois eu utilizo esse espaço aqui para o segundo cálculo. A ampliação, ela é, no caso, menos P' dividido por P. Então, aqui eu vou substituir menos 5 é igual a menos P' sobre P, tá? Só que tem um detalhe. Menos com menos, isso aqui se torna positivo. E observe que daqui eu chego à conclusão que P' vale 5P. Então, P' é igual a 5P. Então, agora eu sei que P' é igual a 5P, e eu posso agora utilizar a equação de Gauss, onde 1 sobre a distância focal é igual a 1 sobre P, mais 1 sobre P'. Uma facada é igual a uma paulada mais uma pauladinha. E aqui eu tenho 1 sobre 1, que é igual a 1 sobre P, mais, no lugar de P', eu substituo por 5P, porque eu sei que P' vale 5P. Então, 1 sobre 5P. Bom, aqui nós temos o mínimo. Ó, 1 sobre 1 vale 1. Isso é igual. O mínimo entre P e 5P é 5P. Tá? E agora eu divido 5P. Quando eu divido por P, dá 5, que multiplica 1, 5. Mais 5P por 5P dá 1 vezes 1, 1. Me acompanha? Vamos lá para cima. E nesse caso, o que eu tenho? 1 é igual, 5 mais 1, 6, sobre 5P. Multiplico e eu fico com 5P igual a 6. Quando eu divido, 6. O 5 passa dividindo, eu tenho 1,2 metros. Nesse caso aqui, então, 1,2 metros, como a minha resposta está em centímetros, 120 centímetros, resposta correta, tá? 120 centímetros, essa seria a resposta correta. Letra D, beleza? Determine o raio de curvatura em centímetros de um espelho esférico que obedece às condições de nitidez de Gauss, que eu apresentei para vocês, tá? E que conjuga de um determinado objeto uma imagem invertida de tamanho igual a 1/3 do tamanho e situada sobre o eixo principal desse espelho. Sabe-se que a distância entre a imagem e o objeto é de 80 centímetros. Então, eu quero que você preste atenção aqui no seguinte, olha só. Primeiro, deixa eu anotar o que ele está pedindo. Ele está pedindo o raio de curvatura. Galera, para determinar o raio de curvatura, na verdade, eu vou começar determinando a distância focal. Eu determino a distância focal e daí eu vou lá e determino o raio de curvatura, tá? Então, olha só essa informação que ele está passando aqui, ó. Conjuga a imagem de um determinado objeto, uma imagem invertida de tamanho 1/3 do tamanho do objeto. Então, atenção, que ele está dizendo que a nossa ampliação, tá? Ela é menos 1 sobre 3. Ah, professor, como é que você sabe que é negativo? Porque está aqui, ó, imagem invertida. Imagem invertida, só colocando um lembrete aqui, se é a imagem invertida, o A é negativo. Tudo bem? Aí ele dá mais uma informação aqui, em que ele diz que a imagem tem
1/3 do tamanho do objeto e situada sobre o eixo principal desse espelho. Tudo bem. Sabe-se que a distância entre a imagem e o objeto é de 80 centímetros. Gente, cuidado, porque ele está falando da distância entre a imagem e o objeto. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Então, nós temos aqui o espelho, tá? Deixa eu pegar essa parte aqui de cima. Eu acho que para resolver essa questão eu vou precisar de uma nova tela. Mas então eu vou colocar a imagem aqui, ó, porque é muito importante que a gente entenda essa parte que eu vou mostrar agora. Então, tá aqui, ó, o nosso espelho. Tá? A parte refletora é a parte de dentro, então aqui aqueles risquinhos lá. Deixa eu colocar o eixo principal aqui. Deixa eu marcar aqui a distância focal. A distância focal. E o dobro da distância focal, o centro de curvatura. Aí, o negócio é o seguinte. Ele fala que essa imagem é invertida e ela é 1/3 do tamanho, então ela é menor. Aqui tem uma coisa importante para você saber. Quando o objeto ele produz uma imagem que é menor que ele, é porque o objeto está além do C, tá? Então, ó, isso aqui é o F, isso aqui é o C, e para a imagem ela ser invertida e menor, o objeto ele está depois do C. Então, ele está aqui. Eu vou construir aqui, vai sair meio tortinho, mas eu acho legal que você veja essa construção. Eu vou pegar aquele raio que ele vai, ó, paralelo ao eixo principal. Se ele vai paralelo ao eixo principal, ele tem que passar, no caso, pelo foco. Então tá aqui. Deixa eu pegar uma outra cor aqui, vou pegar o preto. Eu vou pegar também o raio que passa pelo foco. Então, passou pelo foco. Esse raio daí vem paralelo ao eixo principal. No encontro dos dois, está aqui formada a minha imagem. Ó. Isso aqui é o objeto, isso aqui no encontro dos dois é a imagem. E a nossa imagem, então, formou-se ali. E ela é menor, não ficou 3 vezes menor, não ficou 1/3 do tamanho, né? Porque eu fiz isso aqui na mão, mas está ali formada, bonitinha, então construí a imagem para você ver. Aí, nesse caso aqui, gente, é nisso que eu quero que você se ligue. Essa distância, ó, eu vou usar esse amarelo, ó, daqui até aqui, ó, essa distância aqui até aqui é P, tá? Espero que você consiga ver esse amarelo, essa distância, ó, em amarelo aqui, essa distância aqui, deixa eu pôr em preto aqui, ó, é P, tá? Essa distância do espelho até aqui é P'. Então, em preto aqui, essa distância é P'. Então, presta muita atenção no que ele disse. Sabe-se que a distância entre a imagem e o objeto é de 80 centímetros. Então, ele está falando, ó, ele está falando que essa distância aqui vale 80 centímetros, tá? Então, significa que se eu pegar o tamanho de P e fazer menos P', tem que dar esse tamanho aqui, 80 centímetros. Então, essa é a informação correta, que P menos P' é igual a 80 centímetros, tá? Então, essa é a informação que nós temos, que foi colocada aqui, né? Tem gente que tem dificuldade nessa interpretação, que foi o que eu mostrei. Então, olha só, se a ampliação é menos 1/3, eu vou começar agora com a ampliação. Então, a ampliação, que é menos 1/3. Só que a ampliação, o que é? Menos P' por P. Então, eu tenho aqui, ó, menos P' sobre P igual a menos 1/3. Nesse caso aqui, olha só, fica positivo. Multiplicando cruzado, eu chego à conclusão que P é igual a 3 P', certo? P é igual a 3 P'. Beleza? Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, P valendo 3 P'. E agora eu vou pegar aqui, ó, isso aqui, gente.
Se P menos P' é igual a 80 centímetros, tá? Opa, P' não. P menos P' é igual a 80 centímetros. Observe que eu tenho um P que vale 3 P'. Então, 3 P' menos 3 P' menos P' é 80 centímetros. 80. 3 P' menos P', 2 P' igual a 80. Conclusão, P', 40 centímetros. 40 centímetros. E o nosso P? O nosso P é o triplo do P'. Se P' vale 40, P vale 120 centímetros. Então, tá aqui, ó. Daqui, eu chego à conclusão que P vale 120. Agora, uma vez que eu descobri o valor de P' que é 40 e o valor de P que é 120, eu vou conseguir descobrir o valor de F para descobrir o R. Então, me acompanha na outra tela aí, tá? Colocando aqui uma outra tela. Então, nesse caso aqui, eu tenho, tá? Nesse caso aqui eu tenho 1 sobre F, equação de Gauss, 1 sobre P, mais 1 sobre P'. Imagem invertida, tanto P quanto P' quanto F, tudo isso é positivo. Então, 1 sobre F, que é o que a gente está querendo descobrir, 1 sobre P, que a gente já viu que é 120, mais 1 sobre P', que é 40. O mínimo entre 120 e 40, mínimo múltiplo comum, seria, no caso, 120. 120 por 120 é 1, vezes 1, 1, mais 120 por 40 é 3 vezes 1, 3. Isso fica 1 sobre F igual a 4 sobre 120. Me acompanha aqui, vamos multiplicar cruzado. Eu fico com 4F igual a 120. F, então, é 120 divididos por 4. A distância focal é de 30 centímetros. Mas, lembramos que R vale 2 vezes a distância focal. Tá? Encontramos a distância focal, mas ele quer o raio de curvatura. Então, o raio é 2 vezes 30. Raio de curvatura, 60 centímetros. Está aqui determinado o raio de curvatura, 60 centímetros. Muito bacaninha essa questão, tá? Aqui vamos retornar. A alternativa correta está ali, ó. Deixa eu colocar em vermelho aqui. Letra C, tá ok? Letra C. Nessa última questão, então, também, para a gente utilizar a equação de Gauss, a informação é que uma vela de altura H é colocada diante de um espelho côncavo com um raio de curvatura 10 centímetros. Opa! Ele fala que o raio, vou colocar aqui embaixo, ó, o raio de curvatura é 10 centímetros. Se o raio de curvatura é 10 centímetros, o raio de curvatura é o dobro da distância focal. Então, a distância focal corresponde, no caso, a 5 centímetros. Nesse caso aqui, ó, como o objeto está na parte côncava do espelho, ó, então esse aqui é um espelho côncavo, essa distância focal é positiva, tá? Então, a vela encontra-se a uma distância d do vértice. A vela, a distância d, quando é o objeto até o espelho, esse d, na verdade, é o P. Então, o P, para nós, na realidade, ele é, nesse problema, dado por d. Como mostra a figura? Tudo bem, vimos aqui na figura. E produz uma imagem real invertida, tá? Produz uma imagem real invertida com altura h igual a h sobre 2. Então, presta atenção no seguinte, porque nesse probleminha, o nosso O, ele é h. E a altura da imagem, que é I, é h sobre 2. Tudo bem? Pode-se afirmar que a distância d é igual a... Então, o P é o d e quanto vale d? Olha só, gente. Aqui, se ele disse que a altura do objeto é h e a imagem é h sobre 2, observem que, nesse caso, eu teria, tá? Eu até vou utilizar esse espaço aqui, ó. I sobre O
igual a menos P' sobre P. Só que como essa imagem aqui está sendo dita, ó, onde é que está escrito invertido? Me ajude? Está aqui, invertida. Se ela é invertida, você tem que se ligar que o A é negativo. E o A é sobre O. Então eu tenho aqui H e H sobre 2, isso aqui é negativo, certo? E automaticamente, se isso é negativo e isso é negativo, fica positivo. Então, presta atenção no seguinte, porque agora eu vou substituir, eu vou fazer aqui em cima, ó. E, nesse caso, é H dividido por 2. Sobre O, H igual a, no caso, a P' sobre P. Só que P é D. Beleza? Posso simplificar H com H. E observe que o que sobrou aqui, tem gente que às vezes tem dificuldade para ver, seria 1 sobre 2 igual a P' sobre D. Significa então, tá? Significa então que P' é igual a D dividido por 2. Eu preciso desse resultado, tá? P' e D dividido por 2. O que eu vou utilizar agora? Essa relação que eu achei agora, que P' é D sobre 2, e a distância focal de 5 centímetros. Me acompanha na próxima tela. Me acompanha aqui na próxima tela. Na próxima tela, eu vou pegar a equação de Gauss. 1 sobre a distância focal é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. A distância focal é 5 centímetros, então 1 sobre 5 é igual a 1 sobre P. Opa, o P é D, né? O P é D. Então, 1 sobre D mais 1 sobre P'. E o P', só relembrando aqui, é o D dividido por 2. Então, será, no caso, D dividido por 2. E agora, como é que fica isso aqui? Gente, esse 2 ele vai lá em cima, ó. Ele está dividindo, passa multiplicando, porque aqui é uma divisão de fração. Repete a primeira e inverte a segunda. Então, eu fico com 1 sobre 5 igual a 1 sobre D mais 2 sobre D. Numa soma de fração, como que a gente faz? Vou até passar para cá, ó. Então, aqui, vou repetir esse lado, 1 sobre 5. Repete o denominador e soma. 1 mais 2, 3. E agora é só multiplicar cruzado. D vezes 1 é D. 5 que multiplica 3, 15 centímetros. 15 centímetros. Está aqui a resposta. Voltemos, porque nas alternativas a gente vê que 15 centímetros corresponde à nossa alternativa A, certo?